Eu vim estudar um pouquinho a Bíblia com a Emília, e como ela assim não é muito de falar e tal, fiz umas perguntas a ela de Emília. Você gostaria assim de saber, assim, você entende do grupo, o que você pensa assim sobre a palavra, o que você gostaria mais de saber? Ela disse: minha sogra, eu tenho muito medo do Apocalipse. Você tem medo? Ela disse: é. Tenho muito medo do Apocalipse. Aí a gente estava vendo aí, eu comecei a ler o capítulo, acho que o 7, aí falando sobre os 144 mil, e aí que ela disse: como é que pode assim, Jesus está presente em todo canto. Eu disse: olha, Emília, o que eu sei, a mensagem que eu tenho, que era que me dava, sobre os 144 mil, que vão se levantar em todo o poder de Jesus, do mesmo modo. Então, eu acredito que em cada lugar, em cada estado, em cada país, em cada continente, vai aparecer homens com o mesmo poder de Jesus, que eram os 144 mil. Assim, bem visível para as pessoas que não receberam ainda o Evangelho, para que eles entendam e também tenham a salvação. Aí, essa foi a minha explicação dentro do meu conhecimento. Eu gostaria que os irmãos vissem mais isso aí, né? Endossassem mais esse pensamento. Não, Ronaldo, Paulo, Manuel. Essa relação dos 144 mil aí é bem complexa, viu? A gente já estudou bastante sobre isso e, de repente, a conclusão que a gente tirou disso é exatamente o que diz respeito a isso, né? 144 mil, dos que não se macularam com mulher, não tiveram contatos com mulher, e também dos judeus, né? Das 12 tribos de Israel. Né? 12 cada tribo, né? Seria, por exemplo, fazer a conta certinha. 12 tribos, 12 pessoas de cada tribo, né? Daria 144. Né? E esse 144 é exatamente esses que não tiveram contato com a mulher, não se imacularam, né? E são exatamente pessoas puras, né? É uma escolha, né, desses judeus, aí, entre os povos judeus, das 12 tribos de Israel. Então, a conclusão que a gente tem é essa. Se existe mais algum mistério a respeito disso, ainda não tenho conhecimento. Né? Mas até aqui, a questão dos 144 mil é isso aí. Eles vão ter o mesmo poder de Jesus na Terra, no fim dos tempos? Eu não vi isso, não. Posso até estudar a respeito disso, mas eu não vi isso, não. O que eu vi foi que a questão dessa soma aí é uma coisa que Deus reservou para ele, né? Isso, eu não sei nem para quando será isso, né? Mas a questão seguinte, olha, 12 tribos de Israel. De cada tribo, 12 pessoas. Vai dar 144, né? Então, é muita gente nisso aí, né? Envolvida nisso. E isso tratando-se também de pureza, né? Pessoas que, quando está falando aqui a respeito do que não se macularam com mulher, isso é uma coisa que vai complicadíssimo, né? Mas Deus sabe onde é que estão essas pessoas. Ele sabe aonde está cada um deles, né? Então, dentro desse parâmetro aí que está a relação dos 144 mil. Se eles vão ser, tipo,
um Jesus, né? Isso é uma coisa que está ainda para ser revelada, ainda não tenho conhecimento disso. Podemos somar isso também a questão lá do remanescente, né? Uhum. Aqueles que aceitarão a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Aqui encarnado, cooperando com os gentios que fazem parte do corpo de Cristo multimembrado. Pelo menos eu tenho essa visão dessa forma também. E eu concordo com o Manel, é relativo aos judeus. Lá em Apocalipse 7:4 fala das tribos de Israel. Depois das tribos de Israel de novo. Vai falando claramente que das tribos de Israel. Então, para mim, são a parte do corpo do noivo que é destinado aos judeus. A minha análise é que, como Apocalipse também traz o texto falando sobre a Santa Cidade, né, a Nova Jerusalém, que ela, os fundamentos dela são os apóstolos e as tribos de Israel. Então, é fundamentos, ou seja, os judeus, o qual é quem nos orienta a respeito das tribos, e também os apóstolos. Essa estrutura está falando, representando essa estrutura da Santa Cidade, ou deste corpo, como um todo. Então, assim, é essa referência que eu tenho a respeito dos judeus, nesse sentido. Mas quando a gente traz a questão, Ronaldo, que você falou, remanescente, que inclusive estávamos conversando sobre isso antes do início do curso, que eu trouxe um pouco esse raciocínio do remanescente, exatamente esse povo que está se levantando com esse entendimento, conhecendo, sabendo discernir exatamente o papel de Jesus Cristo e de Cristo Jesus. Tendo esse conhecimento do corpo multimembrado de Cristo. E mais revelações que virão. Ou seja, a mente está se abrindo, o entendimento está sendo elevado. Nós estamos sendo arrebatados para um nível de entendimento diferenciado do que comumente já estávamos acostumados a ouvir e a aprender. Por isso que nós, encontro após encontro, a gente descobre algo diferente, a gente vê que realmente tem algo diferente nesse raciocínio nosso. Então, o Senhor está levantando. Então, a questão dos homens que não se contaminaram com mulheres e tal, a gente vê uma questão, uma prática voltada a questões ainda daquela velha natureza. E como nós estamos com a ideia, ou entendendo pelo menos, ter a percepção do novo DNA, do novo entendimento, de uma nova criatura com mais clareza, eu creio que estamos tendo essa visão, estamos percebendo essa mudança de atitude, essa nova prática de existência do dia a dia, as nossas atitudes, nosso raciocínio, a nossa visão, aonde ela está posta, né? E essa mudança que está realmente tomando força no espírito dessa palavra, de não se contaminar com mulher. O que é que isso traz no primeiro impacto, quando a gente vê isso? Vê que é um homem que era um homem, não pelo fato dele ter uma esposa, porque aí eu não vejo como uma contaminação. Aí eu vejo um casal é apenas a unidade de um só. Agora, quando a gente traz a ideia da natureza pecaminosa, do homem que coabitou com várias mulheres, então houve esse adultério, essas questões, então leva, pelo menos no meu entendimento, quando o texto traz homens que não se contaminaram com mulher, me arremete a esse pensamento. Não, para mim, hoje, eu tenho a convicção que, por eu estar casado com a Emília, ou qualquer de nós que estamos casados aí com as esposas, isso possa interferir, né? Eu não vejo dessa forma. Não, no meu entendimento, a nossa mente é que está fazendo a mudança, é que está tornando-nos habilitados ou capacitados a trazer essa realidade para nós. Por que não? Porque, pelo fato de eu estar casado com a Emília e ser um com a Emília, eu não poder fazer parte desses 144 mil. Até porque não é isso que vai me habilitar, né? É a escolha soberana. Eu estou fazendo referência apenas ao texto.
a clareza do texto, né? Especificamente. Não engessando o texto, não colocando barreiras no texto como uma forma, mas é algo que a gente vai, na proporção que vai abrindo entendimento, amadurecendo para isso, vai percebendo que o texto, ele, pelo menos para mim, dá essa abertura para que eu possa pensar dessa forma. Então, de repente, nós fazemos parte desses 154 mil. Por quê? Porque essa representação de ser um povo escolhido, de ter a obediência pelo qual as tribos se comportaram, né? O Senhor fez menção a essas tribos para mostrar que esse é o meu povo, dessa nação, dessas tribos em que eu vou controlar toda a situação. Então, eu vejo que é apenas a manifestação do poder do Altíssimo através do seu planejamento, usando as tribos, usando os apóstolos, e hoje tudo isso tem alcançado a nossa mente, a nossa forma de pensar e querer nos comportar diante dele como tais.